Oi pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês essa bolsa, a bolsa areia em crochê. Eu usei o Barroco Multicolor Premium, você também pode usar o Barroco Multicolor em cores variadas. O destaque fica pelo tamanho, a praticidade, o detalhe das alças, enfim, é uma bolsa super útil e muito confortável de usar. O tamanho dela é ótimo, uma bolsa bem grandona, uma Max bolsa. Essa é a segunda bolsa que eu faço da coleção de Max bolsas feitas com barroco. Então, gente, se vocês já gostaram da bolsa, fique aqui comigo e vamos para o passo a passo. Para fazer a bolsa, eu vou usar 2 novelos do Barroco Multicolor Premium. Essa aqui é a cor Areia 9900. Vou usar agulha para crochê número 4. Vou precisar também de botão magnético para o fecho, linha e agulha de costura para a costura dos botões, cola universal para o acabamento, uma agulha de crochê um pouco mais fina, número 3 a 3,5, para fazer o acabamento das alças em ponto baixíssimo e marcador de pontos. Inicio a bolsa fazendo um cordão com 40 correntinhas, lembrando que aqui o tamanho do fundo, que depois vai servir como base também para o tamanho da bolsa, você pode fazer no tamanho que você queira. Depois que eu fiz as correntinhas, eu conto 1, 2 e a partir da terceira eu começo a trabalhar em pontos baixos. Vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até chegar na última correntinha da carreira. Cheguei ao final do cordão. Aqui nessa última correntinha, eu já fiz um ponto baixo. Venho nessa mesma corrente e faço mais 2 pontos baixos. Fiquei com 3 pontos baixos na última correntinha de base. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto baixo de base, até chegar lá no final da carreira, aqui no último ponto, onde vou repetir o mesmo processo que eu fiz desse lado. Já percorri, trabalhando em pontos baixos, chegando aqui no último ponto, eu já fiz um ponto baixo, faço mais 2, completando 3 pontos baixos. Aquelas correntinhas da vira eu pulo e eu vou vir diretamente em cima do primeiro ponto que eu tenho na carreira. Aqui eu vou trabalhar em ponto baixo centrado, assim como toda a base da bolsa. Só que eu não faço fechamento de carreira, eu vou trabalhar em carreiras circulares. Então, eu já venho em cima do primeiro ponto e eu vou trabalhar em ponto baixo centrado. O ponto baixo centrado, para quem não conhece, ele é um ponto baixo, como a gente faz normalmente. O que muda é o lugar de passar a agulha para trabalhar o ponto. Eu sempre trabalho o ponto baixo pegando aqui na cabecinha do ponto, ó, onde eu tenho as laçadinhas. Até fica um espacinho já para que eu possa trabalhar. O ponto baixo centrado, eu vou pegar no centro do ponto, ó. Parece que tem um V aqui. E sempre dentro desse Vzinho, eu vou trabalhar o ponto. Então, eu venho já ali no centro do ponto, busco a laçada e trabalho o meu primeiro ponto baixo centrado. Venho no ponto seguinte, então, olha só, eu não pego aqui onde eu pego normalmente. Eu venho um pouquinho mais para baixo, no centro do ponto, passo a agulha e trabalho o meu ponto baixo centrado. Dessa forma, eu vou trabalhar até chegar lá nos 3 pontos baixos juntos que eu tenho aqui na parte arredondada, onde vou trabalhar os aumentos para manter a sequência do fundo da bolsa.
Cheguei aqui no primeiro dos 3 pontos que eu tenho juntos na parte arredondada, e aqui faremos 3 aumentos, ou seja, eu chamo de aumento quando eu faço 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto, trabalhando sempre em ponto baixo centrado. Faço meu primeiro ponto baixo centrado, volto nesse mesmo ponto, mais um ponto baixo centrado. Venho no ponto seguinte, trabalhando um ponto baixo centrado, volto nele novamente, mais um ponto baixo centrado. Próximo ponto, o terceiro ponto aqui do meu aumento, já trabalhei 2 aumentos e vou para o terceiro, o último aumento. Faço um ponto baixo centrado, volto nele novamente, mais um ponto baixo centrado. Depois eu sigo fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base, até chegar nos 3 pontos baixos juntos que eu tenho aqui do outro lado. Nesses 3 pontos, eu faço o mesmo processo que o outro lado. 2 pontos baixos centrados no primeiro ponto, 2 no segundo e 2 no terceiro. Cheguei aqui ao outro lado e já fiz um aumento no primeiro, outro no segundo e outro no terceiro, como já fiz lá do outro lado. Agora, eu trabalho um ponto baixo centrado para cada ponto de base aqui na lateral, percorrendo aqui toda essa lateral até chegar na parte arredondada, no primeiro dos 6 pontos que eu tenho, ou seja, no primeiro aumento que eu tenho. 2 baixos no primeiro, 2 no segundo e 2 no terceiro. Então, quando eu chegar aqui no primeiro dos 6, eu volto para dar continuidade. Cheguei aqui no primeiro dos 6 pontos, então, eu venho aqui já no primeiro e faço um aumento. 2 pontos baixos centrados no mesmo ponto de base. O próximo ponto, eu vou fazer só um ponto baixo centrado. No próximo, aqui eu tenho os 2 pontos, o aumento, o segundo aumento. Nesse primeiro ponto do aumento, eu faço 2 pontos baixos juntos. O próximo, um ponto baixo sozinho, ou seja, o aumento, sempre trabalhando em ponto baixo centrado. Aumento, um ponto baixo. Aumento, um ponto baixo. E, novamente, aumento, 2 pontos baixos centrados no mesmo ponto. E um ponto baixo centrado. Prontinho, ó. Já fiz aqui essa parte onde eu tenho a parte arredondada e ela fica, olha só, bem retinha, formando o fundo. Trabalho um ponto baixo centrado para cada ponto baixo de base, percorrendo até chegar aqui nos 3 aumentos. Aqui eu repito o mesmo processo que eu fiz do outro lado. Um aumento, um ponto baixo, aumento, um ponto baixo, aumento e um ponto baixo. E depois eu vou percorrer novamente, fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Já dei toda a volta na carreira, aqui eu fiz um aumento, um ponto, aumento, um ponto, aumento, um ponto. Percorri um ponto baixo para cada ponto de base, e quando eu chego aqui ao outro lado, eu ainda tenho os 3 aumentos. Agora, dessa forma, um aumento, um ponto, aumento, um ponto, aumento, um ponto. Esses 3 aumentos vão continuar até eu formar todo o fundo. Então, agora, aqui no primeiro ponto, eu faço o aumento. Sobre o primeiro aumento, ó, já venho no primeiro ponto e faço um aumento. Depois, eu faço um ponto baixo centrado. Novamente, um ponto baixo centrado.
Agora, eu já estou no segundo aumento, então, eu faço aumento no primeiro ponto. Depois do aumento, eu faço um ponto baixo centrado, venho no ponto seguinte, mais um ponto baixo centrado. Agora, eu tenho o terceiro aumento. Então, venho, faço aumento no primeiro ponto, e depois eu trabalho 2 pontos baixos centrados. Depois disso, eu continuo um ponto baixo centrado para cada ponto de base, até chegar aqui na parte arredondada, onde eu vou fazer a mesma contagem que eu já fiz aqui desse lado. Um ponto, aqui um aumento, depois 2 pontos baixos centrados, aumento, 2 pontos baixos centrados, aumento e 2 pontos baixos centrados. Já percorri toda a volta aqui desse lado, também fiz aumento, 2 pontos, aumento, 2 pontos, aumento, 2 pontos. Percorri fazendo um ponto para cada ponto de base, até chegar na parte arredondada novamente. Aqui agora trabalho aumento, dois, 3 pontos. Aumento novamente. Três pontos. Mais uma vez, aumento novamente. E os 3 pontos. Depois, eu vou percorrer novamente toda a base, toda a carreira, na parte reta, até chegar ao outro lado, onde repito o mesmo processo. Aumento, 3 pontos, aumento, 3 pontos e aumento e 3 pontos. Já finalizei a carreira aqui desse lado, fiz a mesma contagem, aumento e 3 pontos, aumento e 3 pontos, aumento e 3 pontos. Um ponto para cada ponto de base, aqui já iniciei a próxima carreira, aumento 4 pontos e assim repito por 3 vezes, aumento 4 pontos e aumento 4 pontos. Dou toda a volta, desse lado a mesma coisa, aumento 4 pontos, aumento 4 pontos, aumento 4 pontos. E ainda faço mais uma carreira, fazendo aumento 5 pontos, aumento 5 pontos, aumento 5 pontos. Por 3 vezes, desse lado a mesma coisa, aumento 5 pontos, aumento 5 pontos, aumento 5 pontos. Onde vamos, com essa contagem do aumento e 5 pontos, finalizar essa parte do fundo da bolsa. Quando eu completar essas carreiras, já deixando com 5 pontos, aumento 5 pontos, aumento 5 pontos por 3 vezes de ambos os lados, eu volto para iniciar a base da bolsa. Já finalizei, cheguei na carreira onde eu tenho o aumento e 5 pontos por 3 vezes de ambos os lados. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixo centrado em cada ponto de base, até circular toda a carreira e depois dando continuidade. Carreiras circulares, um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Conforme eu vou trabalhando as carreiras, ele vai subindo a base da bolsa. Ele ainda abre um pouquinho, pois eu ainda tenho os aumentos de cada lado, mas daqui para frente eu não faço mais aumentos por toda a base. Então, agora eu vou passar aqui por onde eu tenho o aumento, ó,
direto, então faço só um ponto para cada ponto, tanto aqui na parte arredondada de ambos os lados, como na parte reta que eu já estava fazendo, circulando as carreiras, fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Continuei trabalhando a base da bolsa e agora eu voltei para mostrar para vocês como está ficando e também porque acabou o fio, eu vou fazer a troca. Mas olha só, gente, que maravilha essa peça. Então, já estou aqui com cerca de 25 centímetros de altura. Eu ainda vou trabalhar um pouco mais, mas realmente fica muito legal essa peça. Agora, como eu disse, eu vou pegar o outro novelo, porque olha só como rende bem. Até aqui foi um novelo. Eu ainda vou aumentar um pouquinho, eu vou chegar aí próximo a uns 38 até 40 centímetros na altura da bolsa. Então, ainda tenho uma boa quantidade de carreiras para fazer. Mas como eu tinha a troca da cor e eu quero mostrar para vocês como eu faço, a troca da cor não, né? A troca aqui do fio que acabou no novelo, porque eu vou continuar com a mesma cor. Só para mostrar o nó de arremate que eu faço e depois dar continuidade. Mas é muito legal mostrar aqui o quanto ele rendeu, para você ter aí uma base quando você estiver fazendo a sua. Peguei o fio do novelo e eu vou dar um nozinho simples aqui na ponta do fio que terminou, do novelo que terminou. E o fio do novelo que terminou, eu dou um nozinho simples no fio do novelo. Então, ó, dei um nozinho simples de cada lado. E agora eu vou correr esse nozinho até que eles se encontrem, ajusto bem. E olha só que legal. Aqui eu vou cortar, mas eu vou cortar bem rente mesmo. Porque esse nó, ele não escapa e o arremate fica super seguro. Então, ó, cortei. Esse nozinho aqui, ele vai sumir por dentro dos pontos quando eu continuar trabalhando a minha carreira. E aqui, daqui pra frente, é só continuar seguindo o mesmo processo até a altura que você queira a sua peça. Então, olha só, aqui já fazendo o ponto que o nozinho sumiu por dentro dos pontos, ó, ele está bem ali, ó. Então, você não consegue, fica praticamente imperceptível o nozinho. Agora que eu já uni o fio, eu vou continuar trabalhando até chegar na altura desejada. Continuei trabalhando e já completei aqui a altura desejada. Eu trabalhei até completar 37 centímetros. Ainda tenho que trabalhar a parte das alturas aqui na lateral, fazendo já a alça. Então, vou chegar aí em torno de 40 centímetros, mais ou menos, na altura da minha bolsa depois de pronta. Aqui vocês vão observar que tanto de um lado quanto do outro, eu coloquei os marcadores de ponto. Eu separei 30 pontos desse lado, ó, dobrei a bolsa bem certinha, vindo desde o fundo, contei certinho e separei 30 pontos aqui de um lado, que ficam 15 para um lado, 15 para o outro, 30 no total. E aqui desse lado, também, ó, 30 pontos no total. E eu parei aqui um ponto antes do primeiro dos 30, porque agora eu vou percorrer aqui, quando eu chegar aqui no ponto de número 30, eu já vou levantar as correntinhas da primeira alça. Então, vamos lá, aqui eu faço o seguinte, eu já tenho aqui a marcação dos 30 pontos, eu vou soltar aqui desse lado e vou colocar lá no ponto
de número 30. E eu vou trabalhar aqui até chegar lá no ponto de número 30, completando a carreira. E quando eu chegar lá no ponto onde eu tenho o marcador completando esses 30 pontos, eu vou começar a trabalhar a parte da alça. Aqui, eu já fiz 2 pontinhos, eu vou pegar outro marcador para colocar aqui, para que fique mais fácil visualizar depois o início e final de cada carreira. Porque assim, quando eu chegar ali na carreira novamente, eu já sei que eu tenho que parar e começar a trabalhar a parte da alça que vem, chegando aqui e completando novamente a carreira. Já percorri fazendo os 30 pontos. Quando eu completei os 30, chegando aqui no marcador, eu fiz 70 correntinhas. Depois de trabalhar as 70 correntinhas, eu vou vir aqui onde eu coloquei o marcador desse lado. E vou começar a trabalhar os 30 pontos até chegar no marcador ali do outro lado. Aqui eu já posso soltar esse lado para facilitar e deixar o marcador lá no ponto de número 30, para que eu possa percorrer fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto. Quando eu chegar no marcador, novamente, levanto as 70 correntinhas e vou fazer a união aqui no outro marcador. Aqui eu já tenho, ó, o início da primeira alça, sendo que lá do outro lado eu vou repetir o mesmo processo. Já circulei toda a volta, fiz novamente as 70 correntinhas e depois disso percorri fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base até chegar aqui no início da primeira alça. Agora, sobre as correntinhas, eu vou percorrer fazendo um ponto baixo para cada correntinha de base, ficando com 70 pontos baixos nessa parte da alça. Essa é a primeira carreira da alça e eu vou fazer da seguinte forma: aqui nas correntinhas eu faço um ponto baixo para cada ponto baixo de base. Quando eu chegar aqui na parte lateral da bolsa, onde eu tenho os 30 pontos baixos centrados, eu faço um ponto baixo centrado para cada ponto baixo de base. Chegando nas correntinhas do outro lado, eu faço mais uma vez um ponto baixo para cada correntinha de base. E aqui, chego até o final da carreira, fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base, onde eu vou chegar aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz, para depois iniciar a próxima carreira. Então, vou dar a volta em toda a carreira dessa forma, sobre as correntinhas, um ponto baixo para cada correntinha, tanto de um lado quanto do outro, e nas laterais, tanto de um lado quanto do outro, fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Já circulei toda a carreira, contornando como eu falei para vocês anteriormente, um ponto baixo em cada correntinha e nas laterais, seguindo ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado. Agora, aqui na parte da alça, eu também começo a trabalhar em ponto baixo centrado. Nessa carreira, eu vou circular toda a volta, passando aqui pela primeira alça, vindo pela lateral, depois fazendo também um ponto baixo centrado em cada ponto da outra alça e chegando aqui nessa parte onde eu comecei essa segunda carreira, fazendo os pontos sobre a parte da alça. Então, agora, ó, em cada ponto, eu faço um ponto baixo centrado. Depois que eu circular
toda a carreira fazendo os pontos baixos centrados, eu vou começar a nova carreira, a terceira carreira da alça. Na terceira carreira, eu também vou continuar fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base, tanto na parte da alça quanto das laterais. Só que aqui, onde eu inicio a alça e eu finalizo a alça, eu vou começar a fazer uma diminuição de um lado, outra do outro, para que ela fique arredondada e aqui não fique sobrando pontos. Então, aqui ela vai arredondar com essa diminuição. Mas eu vou circular toda a carreira fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base e depois eu volto para mostrar como eu faço essas diminuições e também como daremos continuidade até finalizar essa parte da alça. Chegando aqui no último ponto da segunda carreira, na segunda alça, eu já posso começar as diminuições. Então, olha só, eu fiz aqui o último ponto baixo centrado da alça. Aqui eu já tenho o primeiro da lateral. Eu vou pular esse ponto, fazendo essa diminuição, e já venho no segundo, também trabalhando em ponto baixo centrado. Com isso, ó, ele já começa a arredondar. E nas próximas carreiras, eu sempre faço o mesmo. Então, eu terminei o último ponto da alça, eu venho, pulo o primeiro da base e depois continuo trabalhando um ponto baixo centrado para cada ponto de base até chegar ao último ponto da base. Porque esse último ponto aqui da base, eu também pulo e já venho fazer o primeiro da alça, para que fique sempre arredondadinho essa parte aqui da nossa alça. A alça, você pode fazer quantas carreiras você queira. 4, 5, 6 carreiras. Eu vou só chegar até aqui essa parte para mostrar para vocês e depois vou dar continuidade nas minhas carreiras em volta da alça e também da lateral. Pulei, então, o primeiro ponto ali da base, olha só como ele já cria o formato. E aqui eu vou pular o último ponto aqui da base. Porque eu pulando esse último ponto, eu já venho diretamente sobre o primeiro ponto da alça. Então, ó, ele já cria essa curvatura também. E agora eu sigo um ponto baixo centrado para cada ponto de base, circulando essa alça, a outra lateral, a outra alça. Aqui no meu, eu vou fazer cerca de 6 carreiras de alça. Eu já tenho 2, né? A da correntinha é a de base e já tenho 2 carreiras trabalhadas em pontos baixos centrados. A primeira, a segunda agora em ponto baixo centrado e já vou para a terceira. E dessa forma, eu trabalho até completar 6. Sempre lembrando de pular um ponto antes de começar a alça e depois um ponto que eu pulo aqui, o primeiro ponto da base, antes de começar a lateral, sempre diminuindo esse ponto antes da alça e depois da alça, dos dois lados, e assim eu mantenho a alça bem alinhada. Quando eu terminar as minhas carreiras aqui, já adiantar a minha alça, eu volto para fazer o acabamento, tanto na base da alça, quanto aqui nessa parte de dentro, ó, da alça também. Então, vamos passar acabamento em ponto baixo, em ponto baixíssimo, quer dizer, em volta de toda a base, tanto na parte de dentro da alça, quanto na parte de cima. Já finalizei as 6 carreiras da alça. Agora que eu já tenho essa parte pronta, como eu disse para vocês, eu vou fazer o acabamento em volta de toda a base, com pontos baixíssimos. Aqui eu tenho o último ponto da base, eu vou pular fazendo aqui a última diminuição e eu já venho em cima do primeiro ponto da alça com um ponto baixíssimo. Passo pelas 2 laçadas do ponto e faço um ponto baixíssimo. E dessa forma, eu vou contornar toda a base
passando pelas duas alças, parte aqui que eu estou trabalhando agora, depois venho aqui na lateral, até chegar a outra alça e depois contornar o restante da base, até chegar aqui onde eu iniciei essa carreira. Depois, ainda vamos fazer o acabamento aqui da parte de dentro da alça. Já adiantei o acabamento em ponto baixíssimo, tanto na parte externa da alça, quanto aqui na parte de dentro. Eu deixei o fio aqui em cada uma das partes para arrematar tudo junto no final. Agora, eu vou aproveitar que estou fazendo o acabamento e já fazer o acabamento lá no fundo, na primeira carreira onde eu fiz as correntinhas. E na parte do fundo da bolsa, onde eu fiz as correntinhas, fica aqui o sinal com uma leve abertura. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou vir uma carreira antes de começar a abertura na primeira carreira dos pontos, venho com o fio e passo o fio aqui por dentro, levando ele lá pro avesso, onde eu vou puxar essa laçadinha lá pro lado direito do trabalho. Quando eu estiver com o fio aqui já no lado direito, eu posso começar a trabalhar os pontos baixíssimos. Eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto de base, bem aqui no sinal das correntinhas. Então, eu venho, busco o meu fio, ó, passando aqui por dentro do espacinho, enrosco ele na agulha e faço o ponto baixíssimo. Venho no próximo espacinho, busco o fio, um ponto baixíssimo. E assim eu vou percorrer até chegar lá ao final. E esses pontos baixíssimos, esse acabamento, ele vai tapar todos os buraquinhos que ficam aqui no fundo, além de deixar um acabamento bem bonito. Quando eu chegar lá no final, eu corto o fio, deixando uns 10, 15 centímetros para o arremate, e vou aproveitar para arrematar as pontinhas de toda a base da bolsa, e depois fazer a colocação dos botões. Chegando aqui no finalzinho da carreira, eu já cortei o fio, trago o fio aqui pro direito e levo ele por baixo do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz, levando ele lá pro trás, pro avesso. Aqui no avesso, eu vou ter as duas pontinhas, então, eu vou arrematar uma, depois a outra, ambas da mesma forma, e dessa forma você também pode fazer o arremate por toda a base. Então, eu venho trazendo o fio aqui para baixo, eu vou levar ele por dentro dos pontinhos, passo por mais alguns pontos e venho com a cola. A cola, ela vai fazer o arremate para que eu não precise dar nó. Então, é bem interessante essa parte, porque assim o acabamento fica reforçado e fica um acabamento mais bonito. Notem que eu pressiono aqui, ó, tracionando o fio, e eu venho com um pinguinho de cola aqui bem nesse espacinho que se abre. Quando eu solto a cola, ela vem por dentro dos pontos. Vou repetir isso novamente. Então, venho com a agulha, eu estou usando aqui a agulha mais fina, a mesma que eu usei para fazer os pontos baixíssimos. Puxo e eu vou tracionar o fio novamente. Ó, observem que fica aqui um espacinho, um pinguinho de cola, e depois eu solto e a cola já penetra por dentro dos pontos. Agora, é só cortar a sobra e eu já tenho o arremate prontinho. Depois, eu vou repetir o mesmo processo de arremate em todas as outras pontinhas. Após arrematar todas as pontinhas, eu vou vir com a costura dos botões magnéticos. Aqui na minha, para ter um fechamento
reforçado. Eu vou usar 4 botões magnéticos no total. Então, eu vou colocar um aqui na direção das alças e 2 na parte central. Para a costura do botão é bem simples, porque esse botão magnético, ele vem com essas argolinhas aqui, ó, com essas 4 alcinhas, onde eu vou passar a agulha de costura, passando pela base de crochê e aqui na base da argolinha de metal. Costuro os 4 lados, passando algumas vezes por cada uma das argolinhas, cada um dos ganchinhos aqui, e posiciono eles de um lado e do outro na mesma direção para que ele tenha o fechamento. Eu sempre faço a costura pelo menos aqui, ó, meio centímetro para dentro da base. Assim ele fica bem, com o acabamento bem escondidinho e fica bem reforçado. Então, o botão é dessa forma, só costurar mesmo os ganchinhos e posicionar na mesma direção um lado e o outro. Eu vou colocar 4, mas você pode colocar 2, 3, você escolhe o distanciamento e a quantidade de botões. Bem, pessoal, já terminei de arrematar as pontinhas, já fiz a colocação dos botões, coloquei aqui 4 botões, então ficou bem legal, bem seguro essa parte do fechamento. As alças bem reforçadas também, uma parte que eu gostei bastante na bolsa. O detalhe do fundo todo especial com esse acabamento, fica bem bonito também. E o tamanho dessa bolsa, que é um tamanho bem especial, para você que gosta de bolsas em tamanho maior, assim como eu, você vai gostar bastante dessa bolsa. Bem, pessoal, prontinho, bolsa já finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!